Dor é aquela sensação ruim que temos quando algo errado está acontecendo no nosso corpo. A gente sente, percebe o que é, onde é e faz de tudo para curar. Mas e quando essa dor não é física? E quando essa dor é mental, sentimental? Tem remédio para isso? Qual é? Como é que faz para curar? Eu nunca encontrei. E se consegui superar, foi tarde demais. Eu era muito novinha quando eu conheci o Júnior. Na época eu namorava uma outra pessoa e ele estava interessado numa amiga minha. Eu estava ali só fazendo meio de campo entre os dois, sabe? Eu jamais imaginei que um dia a gente ia se apaixonar. Demorou um pouco. Primeiro, nós nos tornamos grandes amigos. Até que ele começou a dar em cima de mim. Assim, meio sutilmente. Mas eu ainda namorava. Quando eu finalmente terminei, eu não queria mais me relacionar com ninguém por um tempo. Eu queria ficar sozinha. Mas a minha amizade com o Juninho ficava cada vez mais forte e nós ficamos cada vez mais próximos. Olha aqui, escuta o que eu vou te falar. Escuta, mas escuta mesmo. O quê? Você vai ser a minha mulher. Você vai ser a minha mulher. E a mãe dos meus filhos. Você vai ver. Tô louco, né, Juninho? Você tá louco. Tô não. Eu acabei de me separar, eu não quero nada com ninguém agora. Eu sei disso. E além do mais, você tem um vício que eu odeio. O cheiro que fica. Jamais eu conseguiria te beijar com esse gosto de cigarro na boca. Ah, mas isso é muito fácil de resolver. Sei. É só escovar os dentes. Isso não vai ser nenhum problema, nenhum impedimento, não, viu? Você vai ver. A gente vai ficar junto. E a gente vai ser muito, mas muito feliz. Como não se apaixonar, hein? Ele era tão legal, tão divertido. Não teve jeito. Eu cedi. Aí, né? Começo de namoro é aquela coisa, tudo lindo, maravilhoso. A gente vivia naquela melação toda. Todos os dias, um fazendo surpresa pro outro. Presentinho, cartinha. Foram 3 meses nesse romance todo. Mas, por certa imaturidade minha, nós acabamos brigando. Eu corri o risco de realmente ficar sem o Juninho. Foi quando eu percebi o quanto eu gostava dele. Era o Juninho. Era ele. Era ele que era o amor da minha vida e não mais ninguém. Sabe que no final das contas, essa briga toda acabou até fazendo com que as coisas melhorassem entre a gente? Aquilo tudo acabou aproximando a gente ainda mais. Nós passamos a fazer tudo, mas tudo mesmo, tudo junto. E a gente não se cansava um do outro. Foram anos assim, claro, né? A gente tinha as nossas briguinhas, as nossas diferenças, mas a gente sempre encontrava o equilíbrio. Depois de 5 anos juntos, eu desconfiei que poderia estar grávida. Aquela coisa de sempre, menstruação atrasada, enjoo, dor nos seios. E quando eu fui fazer o exame, batata. Eu fiquei em choque quando eu vi o positivo ali na minha frente. E a minha única reação na hora foi chorar. Eu chorava de medo. Mas quando eu contei pro Juninho, aí piorou de vez. A reação dele foi a pior de todas. Ele simplesmente me abraçou, levantou e foi embora dizendo que precisava trabalhar. Assim. Não, imagina a minha cabeça nessa hora. Ele não falou nada, ele não disse nada, nenhuma palavra. Não esboçou felicidade, tristeza, medo, raiva. Nada. Ele só me deixou ali. E assim ele ficou por 7 dias. 7 dias no silêncio.
ele se afastou de mim por uma semana. E eu fiquei numa angústia de dar pena. Pronto. Eu já estava pronta para criar esse filho sozinha. Mas quando ele reagiu finalmente, graças a Deus, ele resolveu conversar comigo e aí ele veio com as palavras certas. E disse que a gente ia fazer tudo junto, como uma família de verdade. Eu fiquei morando com meu pai durante toda a minha gravidez, até a casa em que eu ia viver com o Juninho ficar pronta. Ele e a minha sogra estavam arrumando tudo bonitinho pra gente começar a nossa vida. E como eu fui paparicada nesses meses, nossa! O Juninho mostrava dia a dia que seria um pai maravilhoso e que já era um marido extraordinário. Quando a casa ficou pronta, nós nos mudamos. Eu ficava o dia inteirinho dentro de casa sozinha, enquanto o Juninho saía para trabalhar. Ainda bem que a nossa casa era perto da casa do meu pai, então, todos os dias eu ia até lá e ficava um pouquinho para ter um pouco de companhia também. O nosso Lucas nasceu antes da hora. Ele veio sem a gente esperar, numa cesariana de emergência, e aí por isso precisou ficar na incubadora por um tempo. Eu fiquei apavorada. Mãe de primeira viagem, né? E ainda com uma situação dessas, foi horrível. Não me deixavam ver o meu filho. E eu demorei para conhecer o meu pequenininho. Mas quando eu peguei ele pela primeira vez, ai meu Deus, foi mágico, foi tão gostoso, tão bonito. Depois de alguns dias, o Lucas foi para casa comigo, mas o trabalho era bem pesado. Eu ficava sozinha com ele e não conseguia fazer tudo direito porque meus pontos da cirurgia abriram. Eu tinha muita dor e o começo foi bem complicado, sim. O Juninho, mesmo quando estava em casa, tinha medo de segurar o bebê até para trocar. E aí tudo sobrava para mim, né? Olha, sinceramente, foi ficando cada vez mais difícil. Eu não sei por que você reclama tanto, meu Deus do céu. Já faz 3 meses que você tá com essa frescura. Frescura? A gente já tá nessa conversa e eu acho que você não tem que ficar descendo pra casa do seu pai toda hora. Agora você mora nessa casa e não na dele. Peraí, dor agora é frescura, é isso? Você me deixa em casa sozinha e eu preciso de ajuda, Juninho. Eu tenho dor da cirurgia, ainda tô em recuperação, você sabe disso. Por isso que eu desço pra casa do meu pai. Você me larga e mesmo quando tá aqui não quer me ajudar em nada. Assim não dá. Escuta, eu não consigo ficar ouvindo essas suas reclamações, pelo amor de Deus. E o que as pessoas vão achar, sendo que você não para em casa? Você não para em casa. Eu trabalho e você pra cima e pra baixo, na rua, sabe? Não é certo. Vão pensar que você tá me traindo. Claro que vão. Olha, só por Deus, viu? Foi um primeiro ano muito conturbado. O nosso lar se tornou um lugar cheio de brigas e cobranças. Eu não podia acreditar que ele achasse tão ruim eu ir para casa do meu pai. Do meu pai, gente. Eu não queria ficar sozinho o dia inteiro e ele ficava cada vez menos em casa. O Juninho vivia fora. E eu nem sei se era só trabalho. Claro que me incomodava demais e ele já não era mais aquele cara carinhoso que um dia tinha sido. Ele não era mais o Juninho. Ele era outro. E estava me machucando demais. A nossa relação passou a ser cheia de términos, de idas e vindas. Cada fim doía, sabe? Doía mais e mais. E cada vez que a gente resolvia voltar, eram mais condições, mais regras. Estava parecendo mais um contrato do que um relacionamento de verdade. Então, nós conversamos sobre todos os nossos problemas e resolvemos que era hora de casar no papel. Afinal, papel passado não tem volta, né? Dessa vez seria para valer. Mas não foi bem assim. Até que a paz reinou por um tempo, mas aí veio a gota d'água.
Ele foi num jogo de futebol e voltou às 4 horas da manhã. Tão bêbado que nem conseguia ficar em pé. Para piorar nessa fase, o meu pai estava muito doente, estava na UTI. E naquele dia eu tinha pedido tanto para o Juninho chegar cedo. Eu queria que ele ficasse com o nosso filho para que eu fosse visitar o meu pai. Ele só não chegou. Como quando chegou, estava naquele estado. Era tão deplorável que nem para brigar dava. Mas no dia seguinte, a briga foi enorme. Eu falei tudo que estava aqui, engasgado. Eu não poupei nada. Ele precisava entender como eu estava me sentindo, como eu me sentia excluída, deixada de lado sozinha. E foi aí que eu percebi que a gente estava forçando uma coisa que não era para ser, que simplesmente não existia mais. Eu amava o Juninho mais do que tudo. Eu amava o Juninho mais do que ele me amava. E isso não está certo. Não é assim que deve ser. Eu percebi que eu estava me deixando totalmente de lado por ele. Eu parei de me cuidar, de prestar atenção em mim, de ter amor próprio. Não, eu não queria. Eu não queria isso mais para minha vida, e mesmo amando ele, eu pedi o divórcio. Mas aí, outros problemas começaram. De jeito nenhum. Você não vai ficar com a casa. Eu não vou sair daqui. Você que se vire. Como é que é? E olha, além do mais, eu não duvido nada que daqui a alguns meses você queira voltar pra mim. Não, Júnior, você não tá entendendo. Pra mim já deu. Até passou da hora, se você quer saber. E você que se vire pra sair daqui. Nunca que eu vou sair de casa com meu filho, mas nunca. Se é assim, então tá. Olha, eu saio. Ótimo. Mas eu não vou te dar um tostão, entendeu? E não vem nem chorar pra mim depois, hein? Nem vem me procurar pra voltar, que se você tá querendo isso, entenda, eu não volto mais, hein? Não volto. Eu não ia procurar. Eu não queria mais nada. Eu saí daquele casamento de cabeça erguida e pronta para seguir a minha vida. Ele foi embora e não demorou nada para aparecer já enroscado com uma outra mulher. Pensão, eu nem pedi mesmo, mas a briga foi feia mesmo pela guarda do Lucas. O Júnior só poderia ver o nosso filho aos finais de semana. E ele não ficou nada satisfeito com isso, não. Então foi aquele estresse, né? Depois de um tempo, com a poeira mais baixa, eu comecei a permitir que ele encontrasse o menino com mais frequência. E com isso, eu e o Júnior acabamos nos reaproximando aos poucos. Nessa fase, eu já tinha terminado um curso e ele morria de ciúmes de mim, vivendo a minha vida, conhecendo outros homens. Vai entender, né? Mas mesmo com essa aproximação por causa do nosso filho, do Lucas, eu nunca, jamais voltaria com o Juninho. Eu sofri demais. Eu tinha sido muito maltratada. Um ano depois, eu descobri um carocinho no meu peito e depois de muitos exames e muita angústia, eu descobri que era um câncer de mama. Meu mundo desabou. Quando você recebe uma notícia dessas, você consegue ver sua vida passando diante dos seus olhos. Já tinha sido um ano tão difícil, mas tão difícil para mim. A minha separação, o meu paizinho que tinha falecido. Eu estava desempregada e aí, para fechar, veio essa bomba. Eu tinha certeza que esse tumor, esse caroço no meu peito, nada mais eram do que todas aquelas dores que eu tinha enfrentado, que tinham se acumulado, se tornado físicas, sabe? Todos os sentimentos ruins e machucados do meu coração
viraram essa doença no meu peito. Enfrentar essa batalha foi doloroso demais. Eu fiquei careca, debilitada, e no começo, o Júnior nem conseguia me olhar. Mas depois ele foi um verdadeiro anjo. Ele me deu muito apoio, cuidou do nosso filho em todos os momentos em que eu não estava presente e me ajudou durante todo o meu tratamento de químio e radioterapia. Ele até dormia em casa para me ajudar depois da cirurgia. A verdade é que tudo o que ele não fez na época em que a gente estava junto, principalmente quando o Lucas nasceu, ele fez nesse momento tão difícil. Eu ainda não estou 100% curada, mas eu estou em remissão. Faço exames de tempos em tempos, eu acompanho tudo direitinho. Apesar dele ter se mostrado um homem diferente nesse período, a gente segue separado. Hoje, somos amigos que tiveram uma história juntos. Eu estou em paz. Sei que essa foi a escolha de Deus para minha vida e eu aceito. Eu aceito e sigo. Sigo como uma pessoa feliz e abençoada por ter um filho lindo, saudável e maravilhoso. Porque, no fim das contas, é isso o que realmente importa. Quem ama, não esquece. Band FM.